Já dizia o Chaves que o homem precisa ser feio, forte e formal. Mas eu acho que isso é bom, né? Porque o homem deve ser feio, forte e formal. Uhum. E pro senhor acho que só tá faltando ser forte e formal. Eu, quando eu era jovem, criança também, sempre tive questões assim de autoestima para resolver. E acho que isso é normal de todos os homens também. Mas no meu caso especificamente, eu passei por vários bullying na escola, assim, que na época nem chamava bullying, né? Mas eu era zoado demais, assim, e eu levava na brincadeira. Quando eu chegava em casa, eu chorava pra caramba, lógico, ficava triste. Minha mãe falava assim: menino, esquenta a cabeça com isso não, você é lindo, né? A mãe sempre acha o filho lindo, né? Mas conforme os anos vão se passando, a gente vai tentando aparar essas arestas, né? Resolver essas questões que a gente tem de autoestima. E o que, que eu entendo que é a autoestima? Seja a masculina ou a feminina, né? A autoestima ela é o resultado da prova que a gente aplica na gente mesmo, todos os dias. E a gente fica buscando uma nota boa. Então eu acredito que é bem nisso, assim. A gente fica se autoavaliando e dando nota pro que a gente vê no espelho, pro que a gente vê de si mesmo, né? E assim como toda avaliação, a avaliação de autoestima ela é baseada em alguns critérios, né? E isso na psicologia a gente chama de eu ideal. O eu ideal ele é um conjunto de critérios que a gente desenha para si mesmo do que a gente gostaria de ser, de como a gente gostaria de se enxergar e se ver perante a sociedade e até mesmo se olhando no espelho ali, né? Quando se trata de estética e de aparência. E para que a gente tenha uma autoestima elevada, o eu ideal ele precisa estar em linha com os nossos comportamentos. Então é aí que entra o grande problema, né? Porque às vezes a pessoa ela tem um comportamento muito distante do seu eu ideal. E pior, né? Quando o seu eu ideal, esse conjunto de critérios que definem a nota da sua prova ali, quando eles são muito exigentes, são muito fora da realidade, fica mais difícil encontrar esse alinhamento entre o eu real do eu ideal. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que ela quer ter sucesso na vida profissional e para isso exige dela que ela seja uma pessoa muito trabalhadora, muito disciplinada, né, que corra atrás dos seus objetivos. Isso, na verdade, não é um critério impossível de alcançar. É um critério que depende de esforço, mas é totalmente possível. Só que se a pessoa se comporta de uma forma preguiçosa, por exemplo, uma pessoa que não gosta de trabalhar, que só gosta de sombra e água fresca, aí vai existir uma lacuna muito grande entre o que ela pratica no mundo real para o que ela idealiza. E aí ela vai começar a se auto-sabotar para dar desculpas dela não alcançar aquele eu ideal dela. Então esse é um primeiro cenário. Agora o segundo cenário é quando o eu ideal ele tem critérios que são inalcançáveis. Então não adianta a pessoa mudar o comportamento dela que ela nunca vai atingir, né? Então imagine só, no meu caso, por exemplo, eu comecei a ficar calvo muito jovem. E isso é uma coisa que é irreversível. Tem subterfúgios que fazem a pessoa mudar a aparência ali no caso da calvície, mas não é o cabelo dela de fato, né? Então, implantes, né, perucas, etc, né? Então, imagina se eu tivesse no meu eu ideal, que eu para eu ser feliz, eu teria que ter cabelo natural na minha cabeça. Por mais que eu me comporte diferente, mais próximo desse ideal, eu nunca vou alcançar. Então, o que que eu preciso fazer nesse caso? Eu preciso questionar o meu eu ideal, questionar os critérios que eu estou estipulando para que eu tenha uma autoestima elevada e não questionar meus comportamentos. E aí eu vejo que é o erro que muitas pessoas caem. Elas ficam questionando o comportamento delas quando o eu ideal dela está muito distante da realidade dela. Quando os critérios que ela estipulou para ela ser feliz e ter uma autoestima elevada são praticamente impossíveis de alcançar. Então imagina uma pessoa, por exemplo, que quer ter cabelo, né, mas sabe que não é possível, né, crescer cabelo novamente na cabeça de uma pessoa que perdeu os cabelos de vez, e ela fica se martirizando por isso, né? Fica se auto-sabotando e culpando o comportamento dela e até a sociedade pelo fato dela não ter cabelo. E aí a autoestima dela fica baixa. Então é um exemplo prático que eu quis trazer para vocês aqui de como a gente pode buscar um caminho para elevar a nossa autoestima. Então a gente tem dois cenários, né? Um é quando o eu ideal ele é alcançável. Aí você muda o seu comportamento. O outro é quando o seu eu ideal é impossível de alcançar. Aí você tem que questionar o ideal e não o comportamento. Então eu vejo na sociedade atual assim pessoas que entram até em depressão porque ficam questionando o seu comportamento
mas na verdade elas idealizaram algo que é praticamente impossível de ser alcançado, né? Então, coisas, por exemplo, do aspecto natural, os seus traços de rosto, né? Os traços do seu rosto, sei lá, coisas que são da natureza mesmo, que é impossível de mudar. E a pessoa vai se questionar a vida inteira por isso, e por causa disso ela não vai ter uma autoestima elevada. Então, eu acho que nesse cenário, a pessoa deveria questionar o ideal que ela definiu. Então, será que é isso mesmo que ela precisa para ser feliz? Será que mudando esses critérios não ficaria mais próximo do que ela tem de eu real na vida dela, de comportamento, para alcançar uma autoestima mais elevada? Então, eu acho assim, né? Quando a gente define esses critérios aí que a gente vai aplicar para a prova da nossa vida, que é a nossa autoestima, a gente precisa ser muito coerente e colocar critérios que sejam próximos da realidade, que sejam alcançáveis. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Para isso vai exigir um esforço de fazer exercícios, de ir para uma academia, de mudar minha alimentação. São metas atingíveis. Então, eu vou rever meu comportamento. Não adianta nada eu colocar uma meta atingível e continuar no mesmo comportamento de antes. Não fazer exercício, nesse caso de emagrecer, por exemplo, não mudar a alimentação, e aí eu ficar me sabotando, dando desculpas, sendo que a minha meta é totalmente atingível, por mais difícil que seja. Agora imagina, por exemplo, uma meta que é impossível de alcançar. Às vezes ela é possível para outras pessoas, mas na realidade daquela pessoa ela não é possível. Então não adianta ela ficar questionando o comportamento dela, o mundo em que ela vive, o ambiente em que ela vive, sendo que o eu ideal que ela estipulou para a vida dela é uma coisa inatingível, né? Então assim, eu acho que o que a psicologia busca nesse cenário é um alinhamento entre a realidade e o ideal que a gente traça para a nossa vida. E por muitas vezes a gente se frustra porque a gente fica focando no comportamento, sendo que as nossas metas estão muito agressivas. Ou ao contrário, né? A gente não questiona as nossas metas e questiona o nosso comportamento só. Esse assunto de autoestima, principalmente para o homem, sempre foi tabu, porque o homem ele tem vergonha de questionar suas metas. Ele tem vergonha até de questionar os comportamentos também, dos dois lados. Então, hoje em dia, é muito mais colocado em pauta assim os cuidados que o homem tem que ter com ele mesmo, né? E muito mais do que antes assim. Então é até mais fácil do homem conseguir buscar uma imagem diferente, né? Mas eu acho que é muito também relativo, né? Você querer se adaptar, se moldar a uma aceitação da sociedade, assim. Eu parei de buscar essa aprovação faz tempo, assim. Eu me aceito do jeito que eu sou. Então, por exemplo, depois que eu comecei a perder os cabelos, eu já raspei de vez mesmo, já fiquei carecão aqui e já era, e gosto, né, da forma como eu sou, assim. Gosto de ser careca, né, me assumo careca. Uma coisa eu me questiono sim, e que isso abaixa a minha autoestima. Quando começa a crescer os cabelos laterais aqui, eu já tenho que raspar logo, porque eu acho que o problema do careca não é ele ser careca, é ser calvo, né? Então, quando começa a nascer cabelo e mostrar as falhas assim, isso me incomoda. Então eu vou lá e já passo a gilete mesmo, não é nem a máquina, passo a gilete mesmo, porque isso levanta a minha autoestima, melhora a minha aparência, eu me sinto melhor. Então tudo aquilo que faz a gente se sentir melhor, eu acho que é válido a gente buscar, desde que seja algo alcançável. Por exemplo, eu não vou ficar buscando uma solução definitiva que faça crescer cabelo na minha cabeça. Eu sei que isso não vai acontecer, mas eu arrumo uma outra alternativa de ter a minha autoestima elevada também, que é raspar a cabeça, né? Outra coisa que eu faço também, deixei a barba crescer. Eu acho que a barba melhora o meu semblante. Muitos homens fazem isso, né? Então, às vezes, se você não gosta do seu rosto depois de ter ficado calvo, uma das alternativas é essa, né? Raspa a cabeça e deixa a barba crescer. Eu segui esse caminho, entendeu? E gosto e acho que deu certo. Então, todo ser humano, né, seja homem, seja mulher, ele tem essas questões de autoestima e eu acho que elas precisam ser esclarecidas, principalmente internamente, dentro de você. Você precisa buscar resolver isso. Encontrar caminhos que alinhem o seu comportamento com o ideal que você traçou como seu objetivo de vida, para que a sua autoestima sempre esteja num nível assim saudável, né? Que você não fique com uma autoestima baixa, também nem com uma autoestima muito alta também, né? Para não levar aquele egocentrismo que eu acho que não é saudável para ninguém, assim. Então, porque a gente vive numa sociedade hoje de aparências, né? As pessoas precisam tá num padrão ali de beleza que a sociedade exige. Eu sou um cara que eu não busco isso, assim. Eu busco aquilo que me deixa feliz, né? Então, por exemplo, eu não vou lá fazer um implante capilar ou um transplante capilar, né, que seja, só para eu ter cabelo e para eu me moldar a um padrão de beleza. Não, eu sou feliz assim do jeito que eu sou, do jeito que eu tô,
O que me incomoda eu resolvo, né, que é a calvície, eu vou lá e já raspo tudo de uma vez. Então eu acho que é isso, a gente tem que traçar metas que são atingíveis, né? Conta pra mim nos comentários o que você pensa sobre isso. Se você é homem e tem que lidar com esses problemas também, com essas questões, não considero nem problemas, né? Mas assim, questões mesmo de autoestima que a gente tem no dia a dia. O que você faz para lidar com isso? Tem coisas que também te incomodam? Deixa aqui nos comentários que eu gostaria muito de saber sua opinião, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!